Forma-se médico, psiquiatra, passa a vida atendendo como psicanalista, mas a partir de 1953, ou seja, ele está com 52 anos, ele inicia o que ele chama do meu, ele fala aspas, né, meu ensino, ou seja, vou dar o meu ensino sobre psicanálise. E inicia-se os seminários em 53. Ok. Por que esse meu ensino, o ensino lacaniano, está ligado a esse retorno ao sentido de Freud? Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, as pessoas estão chocadas com o Holocausto, né? Em 1945, né, e os anos seguintes, 46, 47, 48, né? Tem o Tribunal de Nuremberg, famoso, aliás, tem um documentário fantástico, está sempre aí pelos canais da televisão, sobre o Tribunal de Nuremberg, o julgamento dos nazistas, né? E o mundo fica abismado, chocado com o Holocausto, campos de concentração e etc. Com o nazismo, né? De um modo geral. E os intelectuais, né, os sabidos e tal, os acadêmicos, também estão chocados, né, com o que Hitler e sua turma fez. Então, existe, pós-Segunda Guerra Mundial, uma espécie de profunda desconfiança sobre a subjetividade humana. O que significa profunda desconfiança sobre a subjetividade humana, Arthur? É o seguinte: o que vem do homem não presta. Temos que tomar cuidado com essa coisa chamada emoção humana, ou seja, porque nós humanos, e os humanos do tipo alemão, que até então, estamos falando aqui de um país desenvolvidíssimo, desde a Prússia antiga, né, depois da unificação alemã, ou seja, a Alemanha, né, e a tradição prussiana, que sempre deu luz a grandes músicos, né, imagina, que música clássica alemã, filosofia alemã, indústria alemã, ou seja, o povo alemão é um povo conhecido por ser muito eficiente no que quer que faça. Ele resolve fazer iPad, tende a fazer iPad melhor que os outros, né? Então, se no povo alemão, que tem todas essas características, vamos chamar positivas, né, surge um negócio chamado nazismo, né, e eles embarcam naquele discurso quase delirante daquela figura do Hitler, se esse povo tão elevado, aspas, né, embarca nessa ideia furada, imagina o resto. Então, cria-se uma profunda desconfiança do que é a coisa humana. Isso tem efeitos dentro da psicologia e dentro da psicanálise, né? Quais são os efeitos dentro da psicanálise? Uma profunda desconfiança sobre o inconsciente, né? Uma profunda desconfiança sobre aquilo que Freud chamava de pulsão de morte, desejo humano de destruir o outro e a si mesmo. Ou seja, isso, qual é o efeito disso, dessa profunda desconfiança? A psicanálise começa a se aproximar da psicologia. Psicanálise se aproximar da psicologia, para um psicanalista, é quase uma ofensa. O que significa isso? O que é psicologia, aspas, um termo bem genérico, não é a psicologia, obviamente, de maneira... Psicologia, para um psicanalista, soa como adaptação. Ou seja, o que é adaptação? Tentar transformar o indivíduo numa figura normalopata. Ou seja, o que é uma... Só para a gente entender, o que é uma figura, um normalopata? Um sujeito normal. O que é um sujeito normal? É um sujeito que está adaptado. Adaptado ao quê? Ele está adaptado a trabalhar 12 horas por dia, né? A ganhar um salário de merda, a viver uma vida tosca, chegar no fim da vida, morrer. Ou seja, ele é um adaptado, adaptação está intimamente ligado a não questionamento da própria vida. Tá? Então, quando a gente fala, quando Lacan denuncia que estão psicologizando, ele usa esse termo, a psicanálise, ele está dizendo, estão buscando pegar uma ferramenta de questionamento da coisa humana, que é a psicanálise, transformar essa ferramenta em adaptação. Tudo isso porque vocês, né, a denúncia geral é mais ou menos assim, tudo isso porque vocês, analistas ingleses, estão com medo do inconsciente, estão com medo da pulsão de morte. Vocês têm receio, vocês têm ressalvas, vocês viram a Segunda Guerra Mundial, viram a Primeira Guerra Mundial, que também foi algo, né? Freud não viu a Segunda Guerra Mundial, né? Vocês sabem. Freud morre no início, bem no comecinho de 39, que é o começo da Segunda Guerra, então ele não vê.
Mas Freud acompanhou de muito perto a Primeira Guerra Mundial, que foi uma Primeira Guerra que foi extremamente chocante. Recomendo que você estude a história da Primeira Guerra Mundial, que foi mais violenta, há quem diga, do que até a Segunda Guerra. Foi mais chocante, pelo menos, né? Ao ponto de terem vários acordos de guerra que foram mais ou menos respeitados, mais ou menos limitados na Segunda Guerra Mundial. Principalmente o uso de gás, né? A não utilização de gás mostarda, gás pimenta em campos de batalha, né? Ou seja, porque era extremamente desumano lutar usando armas biológicas, esse tipo de arma, né? Hoje em dia ainda existe essa regra, né? Apesar do ditador assírio lá não respeitar muito, mas não se deve utilizar isso numa situação de guerra. Esse trauma veio da Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial foi muito violenta, fez Freud teorizar a pulsão de morte, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial escancarou a coisa. Então, o que aconteceu no movimento psicanalítico que faz Lacan fazer o retorno ao sentido de Freud é isso. Ele está chocado com essa tentativa de fazer da psicanálise uma psicologia de balcão, uma psicologia adaptativa, uma psicologia do tipo tome banho todo dia, tome água de manhã, escove seus dentes antes de dormir. Ou seja, ele vai dizer que isso não é problema da psicanálise. Ou seja, não cabe à psicanálise domar, né, e assujeitar a coisa humana. O objetivo da psicanálise é o exato oposto do objetivo da adaptação. Ou seja, do objetivo de fazer o indivíduo aceitar a vida como ela é. Não, a psicanálise quer fazer o indivíduo se indignar com essa vida e buscar coisas melhores para si. O que quer que isso signifique para cada pessoa que busca, né, uma análise. Então, o que o Lacan está denunciando é esse aspecto, vamos dizer assim, conservador, né? Ou seja, vamos adaptar e conservar e manter a coisa humana dentro de uma caixinha civilizada, né? Fazendo com que toda a virulência da descoberta freudiana seja perdida. Ou seja, o que é a virulência da descoberta freudiana? É a virulência das pulsões, né? Tem aquela passagem bastante interessante quando você estuda história da psicanálise. Eu vi aquele documentário bem legal chamado A Invenção da Psicanálise, né? Em um determinado momento, se eu não me engano, acho que é o Otto Rank ou algum daqueles primeiros analistas está chegando junto com Freud para dar aquelas palestras nos Estados Unidos, e eles estão passando na frente da Estátua da Liberdade, e um discípulo do Freud fala assim, né, estão vendo Nova York, né? Isso é 1910, então Nova York já é Nova York, já está com aqueles muitos arranha-céus, né? E um discípulo do Freud fala assim, mal sabem eles, americanos, que nós estamos indo levar a peste. Ou seja, a Rudinesco, historiadora, diz que essa frase nunca aconteceu exatamente, mas a frase ficou famosa, é como se tivesse acontecido. E eu uso isso para dizer o seguinte, existia, e o Lacan se utiliza disso também, existia dentro do início das teorizações freudianas uma espécie de ideia de pestilência. Qual é a peste? Né? Qual é a peste em questão? A peste do inconsciente, com suas dinâmicas. Tá? Basicamente, o que é a peste do inconsciente? Sexualidade e agressividade. Busca por prazer e prazer em destruição. Então, tomar ciência, tomar consciência, perceber essas características e lidar com elas da melhor forma possível é o objetivo, né, de uma psicanálise freudiana. E o que estava acontecendo? Essa característica, vamos dizer, sexual e destrutiva do inconsciente estava sendo cada vez mais, vamos dizer assim, reprimida e recalcada no movimento psicanalítico, né? Ou seja, ao ponto de... Lacan tem uma frase interessante que ele fala assim, ler os livros, né, ler um texto psicanalítico na década de 40 é uma leitura mais casta, mais pura do que um romance de banca de jornal. Ou seja, ele está denunciando que a psicanálise perdeu o que tinha de mais essencial. Não é uma disciplina casta, pura, virgem, ingênua. Não, é o oposto disso. É o exato oposto disso. Ou seja, ele está dizendo, ou o que vocês estão fazendo com a descoberta freudiana. Então,
o retorno ao sentido de Freud é o retorno ao sentido da descoberta freudiana, que é o retorno do sentido de uma sexualidade, em seu sentido ampliado, a gente falou bastante sobre isso nos módulos de Freud, de uma sexualidade humana que é renegada. E ao ser renegada, ignorada, suprimida, recalcada, vai dar luz ao tal do sofrimento humano. Então, o retorno ao sentido de Freud é o retorno ao sentido do inconsciente com suas características, independente, né, do que os analistas daquele período e muitas vezes até hoje tentam fazer da psicanálise. Bom, vamos lá.